Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jordival e neste vídeo vamos trocar uma ideia sobre a UEFA Champions League. A UEFA Champions League que terminou a sua quinta rodada da fase de grupos, restando apenas a sexta e última rodada para a gente conhecer os 16 classificados para a fase de oitavas de final. A UEFA Champions League que tem até o momento 3 artilheiros e nada de Messi, Cristiano ou Lewandowski. Os artilheiros até o momento são o Álvaro Morata, que na minha opinião nasceu para jogar na Juventus. Impressionante como ele vai muito bem quando veste a camisa da velha senhora. O fenômeno Haaland no Dortmund e o Rashford do Manchester United. Vamos aguardar até o fim da competição para a gente ver se algum desses três vai de fato ser artilheiro da competição ou se figurinhas carimbadas como Messi, Cristiano e Lewandowski vão aí conseguir assumir o posto e se tornarem artilheiros da competição. No meu vídeo de terça-feira eu comentei sobre a quinta rodada. Antes dela acontecer, eu comentei sobre a expectativa da quinta rodada e resolvi brincar de arriscar palpites em relação aos placares das partidas. E foi um desastre, errei praticamente tudo, só acertei o jogo do Barcelona. Neste vídeo eu não farei isso, eu não vou arriscar palpites de placares para a sexta rodada, vou apenas comentar a classificação e o que as equipes precisam fazer aí na última rodada para se classificarem. Mas para não ficar em cima do muro, eu vou palpitar quem eu acho que vai se classificar. O grupo A, o Bayern já está classificado e a disputa aqui é entre o Atlético de Madrid e o Salzburgo. O Atlético de Madrid vai até a Áustria e joga pelo empate. O Salzburgo, jogando em casa, precisa vencer. Palpite, acho que o Atlético de Madrid consegue pelo menos o empate e acho que a equipe do Simeone vai ser a segunda classificada deste grupo A. O grupo B está bem embolado e muito devido à vitória da Inter. A Inter foi até a Alemanha e ganhou do Mönchengladbach. Com isso, todas as quatro equipes têm chances de se classificar para a próxima fase. O que cada uma delas precisa fazer? O Mönchengladbach joga por um empate, vai até a Espanha enfrentar o Real Madrid. Se empatar, está classificado. O Shakhtar vai até a Itália enfrentar a Inter. O Shakhtar precisa vencer. Tem um detalhe sobre a classificação, o critério de desempates na Champions League, que é um pouco diferente. Na Champions League, você olha o confronto direto entre as equipes como critério de desempate. Então, para o Shakhtar é importante vencer, porque se o Shakhtar empatar, ele vai depender de uma combinação de resultado que lhe seja favorável. Se o Shakhtar empatar, ele vai fazer 8 pontos, que é o mesmo número de pontos que hoje tem o Mönchengladbach. Mas se ele depender de disputar contra o Mönchengladbach, o Shakhtar não se classifica, porque no confronto direto o Mönchengladbach leva vantagem. Por outro lado, o Shakhtar leva vantagem nos confrontos contra o Real Madrid. Então, se o Shakhtar terminar com 8 pontos e o Real também com 8 pontos, o Shakhtar leva vantagem e se classifica. Então, para o Shakhtar é importante vencer. Vencendo, ele não depende de mais nada e está classificado. Mas, se ele não conseguir vencer, se ele empatar, ele vai precisar que o Real Madrid não vença a sua partida. Então, se o Shakhtar empata com a Inter, ele vai ficar na torcida para que o jogo Real Madrid e Mönchengladbach termine também empatado. E qual que é a situação do Real Madrid, que pode ficar fora aí das oitavas? O Real precisa vencer, joga em casa, se vencer está classificado. E se ele empatar a partida? Se o Real empatar a partida, ele vai ficar torcendo para a Inter vencer o Shakhtar, porque ele chegaria a 8 pontos, ele não pode ter o mesmo número de pontos que o Shakhtar, mas ele pode ter o mesmo número de pontos que a Inter, que se ganhar do Shakhtar, iria a 8 pontos. O Real, no confronto direto contra a Inter, vence. Então, primeiro passo, vencer. Se não conseguir vencer e empatar, aí tem que torcer para a Inter vencer o jogo. E a Inter, o que precisa fazer? A Inter é a única que não depende apenas dela mesma. Se a Inter vencer a partida, vai fazer 8 pontos, ela vai ficar na torcida para que o Real Madrid perca o jogo. Porque se o Real Madrid empata a partida numa vitória da Inter, a Inter estaria fora do mesmo jeito, porque ela leva desvantagem no duelo contra o Real Madrid nos confrontos
direto. Então, para a Inter é vencer e torcer para o Mönchengladbach vencer também. É a situação mais complicada aqui entre os três, porque é a única equipe que não depende apenas dela, mas tudo é possível. E o meu palpite para esse grupo? O meu palpite para esse grupo é o seguinte: eu acho que o Real Madrid vai conseguir vencer. Vou continuar respeitando aqui a camisa do time que ganhou mais vezes a Champions League. Acho que o Real vence o jogo contra o Mönchengladbach. Mas acho que o duelo entre a Inter e o Shakhtar termina empatado. Com isso, acho que vão passar para a próxima fase o Real Madrid, que hoje está em terceiro, e o Mönchengladbach. Esse é o meu palpite. O grupo C, situação já definida, o City classificado e o Porto também. No grupo D, o Liverpool está classificado depois de vencer o Ajax. E o duelo agora pela segunda vaga entre Atalanta e Ajax. O jogo é na Holanda, mas a Atalanta leva vantagem de jogar pelo empate. O Ajax precisa vencer. Palpite aqui, acho que a Atalanta consegue empatar com o Ajax. Acho que além do Liverpool, vai para a próxima fase a Atalanta. O grupo E, a situação já definida, Chelsea e Sevilha. A questão aqui é quem passa em primeiro e quem passa em segundo. E o Chelsea venceu o Sevilha ontem, fez 4-0. Um resultado surpreendente, não por ter sido 4-0, mas por ter sido 4 gols do Giroud. Quem diria, hein? Giroud marcando 4 gols. Com a vitória, o Chelsea leva vantagem aí nos confrontos contra o Sevilha e está aí com o primeiro lugar do grupo garantido. O grupo F, o Dortmund está classificado, o duelo entre Lazio e Bruges. O jogo é na Itália, a Lazio precisa empatar jogando em casa, o Bruges vai precisar vencer a Lazio para se classificar. Acho que a Lazio consegue pelo menos um empate jogando em casa, então aqui acho que vão passar para a próxima fase. Além do Dortmund, né, que já está classificado, vai passar para a próxima fase a Lazio. Grupo G, situação definida também, Barcelona e Juventus. A Juventus ainda tem chance de ficar em primeiro lugar no grupo, mas precisaria vencer o Barcelona, precisaria fazer 3-0 no Barcelona para garantir o primeiro lugar do grupo. Acho pouco provável que isso ocorra. O que eu torço para que ocorra nesta partida é que os dois principais jogadores, as duas principais estrelas das equipes, estejam disponíveis para a partida, que a gente tenha o duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, quando saiu o sorteio dos grupos, e todo mundo viu Barcelona e Juventus no mesmo grupo. Estava todo mundo esperando um duelo entre os dois. No primeiro jogo na Itália, infelizmente o Cristiano estava com Covid e não pôde jogar. Tomara que na partida no Camp Nou os dois estejam disponíveis e que seja aí um belo jogo. Os dois classificados, situação no grupo G tranquila. O grupo H deu uma embolada interessante, 3 equipes empatadas aí com 9 pontos. A vantagem aqui do PSG e do United é que as duas equipes jogam pelo empate. Todas só dependem delas mesmas para se classificarem. Vencer o jogo e se classificam para a próxima fase. A diferença é que o PSG e o United podem empatar o jogo que garantem a classificação. O Leipzig precisa vencer. O Leipzig só consegue se classificar empatando no caso de uma derrota do PSG para o Istambul, o que é bem pouco provável que ocorra. Acho que o PSG vai se classificar, acho que inclusive ganha do Istambul. E no duelo do United contra o Leipzig, na minha opinião, acho que a partida vai terminar empatada e que o Manchester vai conseguir se classificar também. Então, no meu palpite, passam aqui no grupo H, PSG e Manchester United. Ok? Então, essa é a minha opinião em relação às equipes que eu acho que vão conseguir a classificação e um pouco aqui para você também do que cada equipe precisa fazer para conseguir a classificação para a próxima fase. E já que estamos aqui no grupo do PSG, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, né, gente? Ele tá on, não tá? O Neymar? Não. O vírus. Infelizmente, o coronavírus ainda tá on, ainda tá por aí. E é justamente por isso que a gente assiste futebol pela televisão, a gente olha para a arquibancada e elas estão vazias. A pandemia não acabou, a gente ainda tem um vírus causando danos aí na humanidade. Por isso que é muito importante lavar bem as mãos e usar a máscara. E um detalhe bem importante, gente,
A máscara, quando a gente usa, ela não deve ser usada dessa forma, como está aqui no desenho. Não é para você cobrir apenas a boca e deixar o nariz de fora. E a gente vê muito isso por aí. Às vezes você vai num supermercado, por exemplo, você encontra lá pessoas dentro do supermercado dessa forma, cobrindo a boca e deixando o nariz de fora. É uma doença respiratória, então é muito importante que você cubra o nariz também. É importante usar a máscara e de forma correta. E já que estamos num vídeo falando sobre futebol, estamos todos na torcida, não apenas acompanhando lá a Champions League e torcendo para a equipe que você mais gosta, para que ela possa vencer o torneio, mas estamos todos na torcida para que saia logo uma vacina, para que a gente possa ter uma vacinação em massa e possamos finalmente vencer o coronavírus, e para que a gente possa finalmente poder tirar as nossas máscaras e voltar a sorrir. Ok, pessoal? Um abraço a todos vocês. Continuem se cuidando, continuem se protegendo, porque infelizmente esse vírus ainda está on, mas em breve ele estará off. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você gosta desse bate-papo sobre futebol, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos vocês.